Graça e paz, amados. Gostaria de ler nesta manhã com vocês aqui uma passagem do livro de Josué, Josué capítulo 2, a partir do versículo 8, amém? Diz respeito a esse texto entre o pacto feito por Raabe e os espiões ali do povo de Israel, amém? Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé, vosso Deus, deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, no mais altos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, em o nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão da casa de meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. É muito rico, muito interessante esse relato de Raabe. Raabe morava ali em Jericó, e engraçado que ela morava exatamente, acima, em cima da muralha, que era o grande sinal, do quanto aquele povo estava seguro. Eram muralhas tidas como intransponíveis. Mas quando esta mulher recebe ali os espias do povo de Deus, ela se coloca diante deles com toda a sinceridade de coração, com todo o temor, com todo o entendimento de que, ainda que Jericó fosse uma cidade considerada intransponível, impenetrável, indestrutível, por conta das suas muralhas, eles estavam diante de um povo cujo Deus era um Deus sobremodo poderoso. Um Deus que já tinha mostrado o seu poder, ao tirar o seu povo do Egito com mão forte, ao fazer o mar se abrir, assim como a vitória que já tinha dado ao seu povo no lado leste ainda do Jordão, quando venceu os reis, Seom e Og, e a forma como deu essa vitória ao povo de Israel. Ou seja, Raabe, tendo ouvido todos os feitos realizados pelo povo de Israel por meio do braço forte do Deus a quem aquele povo servia, Raabe já tinha desfalecido seu ânimo e tinha compreendido que aquele povo era regido por um Deus poderoso. Como ela mesma coloca, um Deus que tem poder, era um Deus que tinha poder acima nos céus e na terra. E ela compreende que, independente da muralha, na qual, inclusive, sobre a qual estava erigida a sua casa, eles não prevaleceriam contra o Deus de Israel. Jericó seria tomada, e aquele povo prevaleceria sobre Jericó e sobre qualquer outra fortaleza, sobre qualquer outro povo. Já havia caído, descido sobre Raabe, o temor ao Deus de Israel. E eu acho isso maravilhoso porque, amados, e a minha reflexão nesta manhã desta natureza, a gente vê isso no relato de Raabe, esse relato, essa percepção tão sábia da parte desta mulher. A gente vai ver também essa mesma situação um pouco mais à frente, quando o povo de Israel, então, conquista
Jericó, vão batalhar contra Ai, vão vencer também, e assim eles vão subjugando todos os povos já ali em Canaã. E tem um povo também, um povo heveu, de Gibeon, gibeonitas, que também agirão, lógico que com uma certa astúcia, mas esta astúcia com a qual eles agem, enganando a Josué, por conta do temor que eles também já tinham em relação ao povo de Israel, cientes de que o Deus de Israel já lhes tinha dado toda aquela terra e era um Deus poderoso por conta de todos os sinais e toda a história que eles já tinham ouvido, não diferente de Raabe. Também é um outro povo que age com astúcia, os gibeonitas agem com astúcia e preferem, lógico, viverem como escravos de Israel, porque eles teriam que ficar ali e foram escravizados, né? E ficaram responsáveis por rachar lenha, por pegar a água. No entanto, se mantiveram com vida, porque compreenderam o poder do Deus de Israel, do Deus a quem Israel servia. E é maravilhoso a gente compreender que todos os sinais que Deus operou, tanto com a sua mão forte ao tirar o seu povo do Egito, ali lançando aquelas 10 pragas que na verdade foram juízos contra os deuses do Egito, como a abertura do Mar Vermelho, todos os sinais que eram dados, esses sinais serviam para mostrar, para que Deus mostrasse para Israel, para o seu povo, que eles tinham um Deus que pelejava por eles, para mostrar para Israel que Deus estava com eles e que era Deus quem lhes dava a vitória. Mas esses sinais também serviam para os povos vizinhos, para aqueles povos que seriam conquistados. Esses sinais também serviam como uma advertência e como um sinal de que assim havia um Deus todo-poderoso, um Deus poderoso nos céus, um Deus poderoso na terra, para que desta maneira aqueles povos também pudessem se arrepender, para que dessa maneira aqueles povos também pudessem ter temor, como foi com Raabe e como foi com os gibeonitas. Deus, por meio da manifestação do seu poder, queria não apenas mostrar-se para Israel, mas também mostrar-se para o mundo, trazendo para o povo de Israel a confiança no seu Deus, para o mundo o temor diante do Deus de Israel, a consciência de que aquele povo servia a um Deus verdadeiro e também um sentimento de arrependimento, de temor diante daquele Deus. E é o que acontece com Raabe, e a gente vê que Raabe, não apenas ela, né, seus pais, seus irmãos, suas irmãs e seus parentes, né, os familiares dos seus irmãos, todos são poupados. E mais que poupados, eles são acrescidos, eles são incluídos entre o povo de Deus. É do conhecimento de todos, inclusive, que Raabe vai constar, né, o nome desta mulher consta na linhagem davídica, na própria linhagem de Jesus. Havia e sempre houve da parte de Deus um desejo de mostrar-se não apenas para Israel, mas de mostrar-se para a humanidade. Um desejo não apenas de apontar para Israel, de que à frente deles estava o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. Não apenas trazer esta confiança para Israel, mas também levar o mundo a um conhecimento de um Deus todo-poderoso, levar esse mundo ao temor de Deus. E aqueles que assim agiram, que reconheceram isso, eles encontraram abrigo, amparo no meio do povo de Deus. Deu-se isso com Raabe e toda a sua família, como isso também se deu entre os gibeonitas. É maravilhoso ver que, desde o início,
Deus sempre manifestou, não apenas por Israel, mas por toda a humanidade. Deus manifestou a sua misericórdia. Deus quis sempre manifestar-se, mostrar-se para a humanidade. E que a humanidade o reconhecesse como o Deus único, verdadeiro, e também como o caminho, como a porta da salvação. E é maravilhoso esse testemunho, né, que a gente vê tanto da parte dos gibeonitas, mas em especial por meio da leitura desse texto de Raabe. Ela não confiou nas muralhas de Jericó. Ela não confiou no que era aparente. Ela não confiou naquilo que seus olhos mostravam, que aparentemente, né, ela estava num lugar seguro. Ela pertencia a um povo que habitava num local intransponível, indestrutível. Não, ela atentou para as manifestações, para os sinais do poder de Deus, do Deus único e verdadeiro, do Deus de Israel. E até hoje, amados, Deus se manifesta assim. E até hoje, para a humanidade que caminha em trevas, Deus manifesta o seu poder, a sua força, a sua glória, a sua majestade, por meio da sua igreja na face desta terra, porque nós somos a nação santa, o sacerdócio real, nós somos os embaixadores de Cristo na face desta terra, como também Deus mostra à humanidade caída e perdida o seu poder por meio das suas manifestações, por meio das conquistas, por meio da sua misericórdia para com o povo de Israel. Quando olhamos para Israel, nós vemos e podemos reconhecer a presença de Deus, a existência de Deus, que é um Deus poderoso que combate, que sustenta aquele povo. Temos um povo perseguido por toda a história, um povo que, ainda na Segunda Guerra Mundial, sofreu uma grave investida por parte de Hitler, que, sem dúvida alguma, é uma personificação do anticristo. E vimos e sabemos ali, né, por meio da história, que no Holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. No entanto, vemos hoje, né, Israel enquanto uma nação, Israel que renasce das cinzas, né, como ali na passagem em Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Hoje uma nação tão próspera, hoje um povo tão próspero, hoje uma grande potência mundial, e vemos nisso o poder de Deus, vemos nisso a ação do Senhor. E podemos ver por meio da história de Israel o poder de Deus, tanto nos dias de hoje, como esses relatos bíblicos que temos. Há um Deus que nos ama, e é um Deus que se manifesta. Há um Deus que, de maneira palpável, clara, perceptível, mostra para a humanidade a sua existência, o seu poder. É necessário apenas que as pessoas abram os olhos e percebam isso. Percebam que há um Deus de poder e um Deus que se revela e um Deus que quer trazer ao coração de todos esse temor, como foi com Raabe. Amém? Bom, peço a todos que não esqueçam de dar o like, não esqueçam de ativar o sininho também, para que todos os vídeos que eu venha postar você receba a notificação. Se inscreva, né, no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que fazem parte da sua rede social. Amém? Graça e paz.